vocês. Então, começou a gravar. Gente, então, vamos conversar um pouquinho, tá? Como que vai transcorrer, tá? Gente, eu acho, assim, ó, que é bem improvável, tá? Eu não tô dando isso como uma confirmação, mas eu acho, de uma forma bem improvável, que a gente vá conseguir finalizar o semestre de forma presencial, tá? Porque a gente está numa etapa ainda que a nossa unidade ela nem começou pela limpeza, então a gente não tem nem noção ainda realmente dos danos, né, físicos, da quantidade de perdas entre, né, materiais, classe, cadeira, equipamentos, né, então, assim, rede elétrica, rede hidráulica, né, tudo isso vai ter que passar por um processo de limpeza, porque até a rede elétrica, né, ela precisa ser limpada, porque contém barro, né, então a gente ainda não tem noção desse dano todo, né, e partindo dessa ideia, eu já me adiantei um pouco hoje com relação a que o nosso plano de ensino, ele tinha previsto a gente continuar com os laboratórios, né? Então, como provavelmente isso não vai acontecer, o que eu resolvi fazer? Então, aqueles 5 pontos que são referentes ao laboratório, né? A gente fazer algumas listas de exercícios e vocês postarem para validar esses pontos, tá? Então, hoje eu coloquei a primeira lista referente ao conteúdo da aula passada, tá? Para que vocês possam resolver, eu vou disponibilizar ele para vocês, vou explicar ele para vocês, porque hoje nós teríamos uma aula prática, né? Tinha algo já previsto como uma aula prática. Então, de uma certa maneira, vai ser, né, colocando em prática ali o que a gente viu na aula passada, tá? Algo muito similar ao que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem que começar já a pensar no grau B, tá? Porque, querendo ou não, a gente não tá muito longe de finalizar o semestre, né? A gente tem mais ali três encontros, acho pelas minhas contas, né? 3 encontros, depois já é grau B, já é grau C e finalizou o semestre. Então, eu acredito que... Mana, eu acredito que não vá voltar presencial. Não estou confirmando, tá? Mas eu não quero deixar lá para a última semana um peso grande de um monte de coisa que tem que fazer, e daí vocês ficarem mais, tipo, né, sobrecarregados com relação a tudo. Então, o que eu pensei para a gente substituir os laboratórios, né? A gente fazer duas listas de exercício, tá? 2, 3 listas de exercício, dependendo. Correspondente ao conteúdo que a gente vem vindo, vocês resolvem, postam ali, eu valido, dou a nota e vou juntando isso para complementar o grau B. Como não é todo mundo que está assistindo, não é todo mundo que está ali presenciando o que está acontecendo, eu até criei a tarefa hoje ali no Moodle e eu deixei ela aberta até o dia do grau B, tá? Então, não precisa ser feito hoje, pode ser feito, né, no momento que as pessoas conseguirem se organizar, enfim. Interessante como dica, né, é que não deixe para a última hora, porque, né, a gente sabe como é que funciona a última hora, acaba ficando sobrecarregado, com uma demanda que daí todas as disciplinas estão abrindo. Daí eu queria ver com vocês o que vocês acham dessa ideia que eu tive hoje. Queria ver aí o que vocês, se vocês acham que dá para fazer assim. Então, deixar esse momento aberto aí para escutar um pouquinho vocês. Se alguém quiser falar. Por mim, tudo bem. Tá tranquilo, prof. Professora, se a gente tiver dúvida na resolução do exercício, a senhora auxilia aqui na aula ou fora?
Então, a ideia era que eu ficasse disponível para vocês tirar dúvidas. Não sei se seria o caso de você, tipo assim, eu vou fazer hoje. Tá, eu fico hoje, não tem problema, tá? Não vou fazer hoje, vou fazer depois. Vocês podem me pedir por e-mail, né? O que eu coloquei ali? Vou mostrar a atividade, eu vou explicar como que é feita. E eu botei já a resposta, tá? Então, assim, achou a resposta, provavelmente tá certo, né? Então, eu já coloquei ali a resposta para facilitar vocês, mas a ideia é que hoje eu vá dar toda a instrução, todo o caminho que tem que ser feito, tá? Então, não tenho problema de ficar online aqui para vocês, né? Se for fazer hoje, enfim. Mas acho que vocês caminham bem tranquilos também sozinhos, tá? Acho que não é nada muito complexo, mas eu vou explicar toda a questão. Mais alguma pergunta? Não, era isso. Obrigada, professora. Tá. Mais alguma coisa, pessoal, que alguém queira falar? As questões das avaliações que ficaram pendentes do grau A, já tem algo decidido, resolvido? Eu já solicitei a alguns professores que elas sejam aplicadas de forma online, tá? Então, provavelmente eles vão se organizar para aplicar isso, ou, né, não sei, semana que vem, na outra semana, tipo, avisa vocês e já vai estar disponível, tá? Tem que fazer. Não tem mais como fugir, tá? A gente não consegue chegar mais, assim, não dá para guardar, voltar para o presencial, porque eu acho que a gente não volta para o presencial. Então, o que eu orientei os professores é que façam as avaliações, tá? De forma online. Tipo assim, tem que fazer. Janira? Ô, Débora, a lista tá onde? Que ele tem assim, a lista de exercícios grau B. Isso, eu vou disponibilizar ela. Não, eu vou disponibilizar, ela tá oculta. Tá, não tá aqui, tá bom, obrigada. Sim, acabei de mostrar ela, ver se ela aparece aí para vocês. Dá um atualizar aí na página. Apareceu. Apareceu? Uhum. Eu vou explicar ela agora. Eu vou compartilhar a tela e vou explicar bem certinho como que tem que fazer, tá? É bem tranquilo, é um exercício, 2 questões, bem tranquilo, tá? Sobre a oferta de disciplinas, tá? Espero em breve poder enviar para vocês ela, tá? A gente está ainda fazendo alguns refinamentos, alguns pequenos ajustes, tá? Que faz parte, né? A gente ainda está precisando trabalhar um pouquinho isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a atividade aqui, eu vou explicar toda ela para vocês, está ficando gravado, depois eu vou disponibilizar, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem com relação a essa explicação do enunciado, tipo, o que tem que fazer, o que está se pedindo, tá? Então, assim, vou tentar passar isso para vocês, porque eu preciso começar a fazer essas avaliações para que eu possa já ter alguma nota para poder lançar isso, tá? Porque se deixar lá para o final do grau B, pode ser que dê, né, problema. Então, ela vai ficar aberta de hoje, ela está aberta já desde hoje até o dia... Deixa eu só confirmar aqui. Acho que até o dia 3, se eu não me engano. Isso, até 3 de julho, que seria o grau B, tá? Beleza. Então, mas aí essa atividade... E mais uma isso, prova. Mais uma prova. Isso. Eu estou pensando em 2 atividades, mais a prova também de forma online, tá? Então, assim, as atividades a prova não vai ser muito diferente das atividades, né? Com certeza, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, à internet, né? Não tem o que fazer, não adianta eu, nesse momento, querer exigir algo que não cabe, tá? Não cabe dentro do processo. Então, é o que a gente tem.
tá? É o que a gente tem. E também já avisar vocês de antemão que hidráulica 2 não vai ser comigo, tá? Vai ser com o professor Diego. Eu pedi que ele me ajudasse nisso. Porque eu tô contando para algumas pessoas, então eu vou contar para vocês. Eu tô grávida. Eu descobri que eu tô grávida. E eu vou precisar um pouco, né, principalmente de uma disciplina que eu já tenha ministrado, que me facilite um pouco mais a minha vida, a minha rotina. Tipo, não tem sido fácil essas últimas semanas, eu tenho passado uns perrengues bem grandes. E daí eu peço a compreensão de vocês, eu já conversei com ele, eu pedi que ele me auxiliasse nisso, até para que eu possa ficar mais tranquila nesse período. Eu continuo na coordenação, continua tudo igual, né? Eu vou ministrar a disciplina de teoria das estruturas. Acho que é a teoria das estruturas. Acho que vai ser a teoria das estruturas, que é uma disciplina que eu já tenho ela, então, tipo, fica mais fácil para mim. Teoria das estruturas vai ser. Então, é uma disciplina que eu já tenho, então vai ficar um pouco mais fácil, assim, porque eu tenho... Bom, eu acho que algumas de vocês já são mães, então vocês sabem, vocês entendem o que eu vou passar, né? Então, eu já estou tentando me organizar um pouquinho com relação a isso, assim, tentar evitar um desgaste muito grande. Porque só de estar aqui falando com vocês, isso tem me desgastado muito. Eu tenho terminado as aulas, assim, numa exaustão muito grande. E tem me feito mal, tipo, eu tenho passado mal e tal. Então, a ideia é que o Diego assuma hidráulica 2, né, que é a sequência dessa que vocês estão fazendo. Mas que eu vou estar orientando ele, vou estar auxiliando ele para que as aulas aconteçam, para que tenha as aulas de laboratório que não estão acontecendo agora, que elas aconteçam semestre que vem, tá? Mas a princípio é isso, tá? Isso seria, acho que, a maior mudança que a gente fez agora nessas últimas semanas aí, por causa dessa minha condição, né? Vocês sabem, eu já tive um câncer, então, assim, a gente está querendo muito que seja uma gestação muito tranquila, mas eu tenho ciência que posso ter algumas complicações. Alguns exames de sangue já deram um pouco ruins e tal, então é um momento que eu preciso estar um pouquinho mais calma, tá? Mas vocês vão estar em boas mãos, né? Vocês já conhecem o professor Diego, já gostam dele, e tá tudo certo, e eu vou seguir orientando vocês, vou seguir auxiliando vocês na medida principalmente da parte da coordenação. Daí, quem for fazer a disciplina de teoria, que não fez ainda, a gente se encontra lá na disciplina, tá? Beleza. Vou compartilhar aqui a tela. Então, aqui está a atividade, né? Já deixei ela disponível para vocês. E vamos entender o que a atividade ela está pedindo, tá? Então, ela fala assim, ó. A tubulação esquematizada abaixo ela é composta por 2.500 metros do tubo de PVC com diâmetro de 200 e 1.500 do tubo de PVC com diâmetro de 150. Então, o que acontece nessa tubulação? Eu vou ter uma mudança de diâmetro. Então, eu vou ter que ter uma redução, porque eu estou indo de 200 para 150. Então, aqui está, né, o desenho esquemático. Então, aqui, a saída normal de canalização é do diâmetro de 200, daí eu vou ter um cotovelo de 200, eu tenho um segundo cotovelo, e aí eu tenho a redução do diâmetro, né, de 200 para 150. Depois eu tenho um cotovelo dentro do diâmetro de 150, um registro de gaveta aberto, né, um outro cotovelo e a saída da canalização. Então, um reservatório enche um outro reservatório. Então, as peças que vão me causar perda de carga localizada é a entrada normal da canalização, 2 cotovelos de 90, dentro da parte... Vou pegar aqui. Não é esse que eu quero. Esse aqui.
Dentro da parte do diâmetro de 200, são essas 3 perdas de cargas localizadas, né? Dois cotovelos e uma entrada. Agora, daí na parte de perda de carga de 150, eu vou ter uma redução gradual, 2 cotovelos, ó, porque eu tenho 2 cotovelos, um registro e uma saída. Então, se a gente pegar aquele último exercício que a gente fez em aula, é praticamente replicar ele, tá? Então, o que a letra A fala? Ó, considerando na forma de Hanson-Williams, então a fórmula de Hanson-Williams que a gente vai utilizar, então vou pegar aqui a aula só para mostrar para vocês. Ó, a fórmula de Hanson-Williams, tá? Então, a gente vai usar essas duas equações. O valor do coeficiente C é 140, então aqui, ó, o Czinho, né, que eu tinha que entrar na tabela, eu já vou usar o 140, que é o do plástico de PVC, né, então já coloquei ali para vocês. E considerando as perdas de cargas localizadas causadas pelas peças descritas no esquema da adutora, calcule a perda de carga total, né? A perda de carga total ao longo da adutora, quando o registro de gaveta se encontra completamente aberto. Considerando, então, uma vazão de 35 litros por segundo. 35 litros de vazão, porque eu uso aqui o valor de vazão. Adotar o cotovelo de raio médio para ambos os diâmetros e a redução gradual, o valor de 1,5. Então, a resposta, né, do HF total vai ser 50,71. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiro, elencar todas as perdas de cargas localizadas do diâmetro de 200. Então, tem 1, 2, 3, ou 2, né? Que daí o mesmo cotovelo eu faço vezes 2. E para de 50, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou lá e vou colocar. Entrada de água normal, diâmetro de 200. 2 cotovelos de 90, de raio médio, do diâmetro de 200. No diâmetro de 150, eu tenho uma redução gradual, que eu vou usar o valor de 1,5. 2 cotovelos de 90, também de raio médio, um registro de gaveta e uma saída. Da onde é que eu tiro esses valores da perda de carga? Eu vou tirar da tabela. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Tá aqui a tabelinha, né? Ó. Vou vir aqui na tabelinha. Professora, eu só fiquei com uma dúvida. A redução gradual não vai ser no primeiro? Você pode considerar um no primeiro ou no segundo. O importante é você considerar em algum momento. Eu considerei no segundo. Não faz diferença se em um ou no Não outro? faz. Não faz. Tá, beleza. Tá? Então, aqui, ó, diâmetro de 200, eu vou pegar o cotovelo de 90 com raio médio, né? E a entrada normal. Eu vou pegar ali os valores de perda de carga. No de 150, também vou pegar de cotovelo, raio médio, né? Ó. Vou pegar o registro de gaveta aberto, pegar a saída e mais o valor da redução gradual. Eu posso adotar essa redução gradual ou lá no diâmetro de 200 ou no diâmetro de 150. Eu adotei no de 150, tá? Beleza.
Então, eu vou ter os valores de cada um, e daí eu vou somar por diâmetro. Então, para o diâmetro de 200, eu tive uma perda de carga de XX. No diâmetro de 150, eu tive uma perda de carga XX. Fiz isso para perda de carga localizada, eu vou fazer para perda de carga ao longo da tubulação. Aí que eu vou usar a fórmula calabresa de Renz-Williams, né? E daí, então, como eu sei... eu tenho a vazão, eu tenho o valor do coeficiente, eu tenho o diâmetro, eu vou calcular primeiro para o diâmetro de 200, depois para o diâmetro de 150. Então, eu vou calcular o J e depois eu vou aplicar aqui para saber qual que é o HF, porque é a perda de carga, que é o que eu quero saber, né? O HF ali, qual que vai ser. Daí, na hora do comprimento, eu vou considerar o comprimento que eu tenho ali, no caso do diâmetro de 200, é 2.500 metros, mais a perda de carga referente ao diâmetro de 200. Daí eu vou ter o HF. E eu faço a mesma coisa, trocando só o diâmetro para 150. E daí, então, eu vou trocar para o diâmetro de 150, e daí eu vou ter disponível o mesmo valor aqui da equação, e vou colocar. Daí aqui vai ser 1.500 mais a perda de carga localizada referente ao do diâmetro de 150. Depois que eu tenho o HF de 200 e eu tenho o HF de 150, eu somo os dois, que vai ser o valor que vocês vão encontrar aqui. HF total de 50,71. Tudo isso aqui se tem de perda de carga, tanto localizada quanto ao longo de toda a tubulação. Dúvidas, perguntas sobre essa parte? Na verdade, a gente fez dois exemplos semana passada, né? E aí, para quem nunca viu a matéria, é pouco, né? A gente fez 3 da semana passada. É só fazer igual o que a gente fez aqui, ó. É igual o exercício 3, gente. Igual. Ó o exercício 3. É a mesma coisa. Daí aqui, ó, Renz-Williams. É a mesma coisa que a gente fez aqui. Perda de carga total pela Renz-Williams. Daí faz a fórmula. Daí vai lá, faz a soma. E daí tu tem ali. O que difere? Vocês vão fazer para 2 trechos de tubulação. Um para o trecho de 200 de diâmetro, o outro para o trecho de 150. Depois soma. É igualzinho isso aqui. Depois soma os dois. Igual. Não tem nem o que tirar nem pôr. Só vai mudar aqui. Não vai ser curva, vai ser cotovelo, né? Vai ser registro e tal. Mas tá igual. Ok? Mais alguma pergunta com relação a essa questão? Da letra A? Professora, pode voltar na tabela rapidinho? Só para ver ali a entrada e a saída, aí ver no diâmetro mesmo, né? Sim. Ó, tu tem o diâmetro, daí tu tem a entrada normal. Entrada normal de 200, tu vai adotar o 3,5. E saída de canalização, que é 150, vai ser 5. Beleza. É só olhar a tabela, gente. Não tem por que se desesperar. Aí, a letra B fala que na mesma adutora, considerando a forma de Renz-Williams, o valor de coeficiente também continua sendo 140, desprezando a perda de carga localizada. Então, eu não quero mais saber com relação às pecinhas. Eu só quero saber com relação ao comprimento total. Calcule a perda de carga dos tubos de 200 e dos tubos de 150,
para uma vazão de 28. Então, o que vocês vão fazer aqui? Aqui. Vocês vão calcular o J, vão substituir aqui no L, só que o L não vai considerar a perda de carga localizada. Daí vocês vão fazer para o diâmetro de 200, com a vazão ali de 28 litros por segundo, e depois vocês vão fazer para 150, e daí vocês vão somar as duas, não, daí vocês vão ter de cada uma, que foi que eu coloquei a resposta aqui. Aqui, ó. Para o tubo de 150 tem uma perda de carga de 23,57 e para o diâmetro de 200, 9,68, o HF, tá? Entendido? Então, aqui eu não considero a perda de carga localizada, é só a perda de carga que eu vou ter ao longo da tubulação. Então, é simplesmente eu não olho tabela, eu não vejo nada, eu só aplico a fórmula. Primeiro para o diâmetro de 200, depois para o diâmetro de 150. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Fácil, né? Não, tipo, nada muito difícil. Eu fiz tudo em um lado de folha de caderno, só para vocês terem noção, tipo, bem rapidinho, bem de boa. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa antes de eu parar de gravar? Eu tô apanhando com essa tabela. A redução gradual, tá escrito redução gradual na tabela mesmo? Não, a redução gradual eu coloquei lá no exercício que vocês têm que adotar o valor de 1,5. Ela está em uma outra tabela que eu não disponibilizei. Daí eu fui lá, peguei o valor e coloquei ali para vocês. 1,5. Ah, beleza. Registro também, né? Registro tem na tabela. Registro de gaveta aberto. Tá ali. Tá, beleza. Vou procurar aqui. Beleza, obrigada. Tá bem? Então eu vou parar a gravação. Vou ficar aqui um pouco disponível para ver se vocês precisam. Quem for resolvendo já posta ali no Moodle ali certinho para depois eu poder validar. Tá bem? Certo? Legal. Então, vou parar a gravação. Oi? Não, obrigado e parabéns, professora. Tudo vai dar certo. Obrigada. Vai sim, tenho certeza. Vou parar.